essas coisas vão acontecer a partir de Jesus Cristo. Isso é o que Apocalipse vai tratar. O que acontece? O grande problema é que quando nós vamos ler a Bíblia, ou Apocalipse, a gente está mais preocupado com os símbolos do que com a revelação. E se você fica preso no símbolo, você não entende a revelação. Então o pessoal fica querendo entender detalhadamente o símbolo. O símbolo ele é importante, lógico que é. Só que se você não entender o contexto da revelação, se você ficar preso só no símbolo, você vai criar um monte de teorias, e essas teorias são... A possibilidade de estar errado é muito grande. Por exemplo, quando a Bíblia fala da marca da besta, em Apocalipse, a gente fica tão preocupado na marca da besta, que a gente pega as marcas registradas no mercado, e a gente diz que aquilo é um prenúncio da marca da besta, ou que já é a marca da besta. E não necessariamente. E aí marca besta, né? Então, não necessariamente. A gente tem que entender que não é isso, na verdade, que a Bíblia está preocupada em dizer. Eu me lembro que quando eu era criança, começou a ver os códigos de barra, né? Nas mercadorias. E o pessoal falando que aquilo já era a marca da besta. Vocês lembram disso? Aí falando que aquilo ali é a marca da besta. Aí o pessoal ia comprar as coisas no mercado e ficava procurando ver se tinha aquela marca da besta, porque não era para comprar a mercadoria que tinha a marca da besta. Então a coisa fica numa situação tão assim extremada, que acaba ficando complicado. Então olha, por que isso? Porque nós nos detemos muito mais na simbologia do que na profecia, na revelação que nos foi dada. Então nós vamos procurar ficar atentos à revelação, observando que a simbologia vai construir para a revelação, ok? Então eu estou dando essa dica para vocês, para a gente tentar descomplicar Apocalipse. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre a introdução desse livro. Foi escrito pelo apóstolo João, mas na verdade, esse livro foi escrito por Deus mesmo. Foi dado de Deus para Jesus. Jesus então entrega ao anjo, o anjo entrega a João. João vai tornar isso palavras, né? Ele vai trazer a revelação em palavras. Mas realmente o grande autor de Apocalipse é o próprio Deus. Então Deus confia a Jesus, Jesus entrega a João, João entrega, né? Por intermédio do anjo. Então vamos dar uma lida no versículo 1 de Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação, tá, irmãos? Tirar a cobertura. No grego tem essa ideia de tirar a cobertura, desvendar, de remover, né? Então diz lá o versículo 1. Opa, eu estou falando aqui, nem abri minha Bíblia. Não, tem que ir. Apocalipse 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Olha, parece que não, mas se você não entender esses 3 primeiros versículos, você vai ter problema no entendimento do resto do livro. Por quê? Porque durante esse livro, João vai citar Jesus Cristo, ele vai citar os servos, ele vai citar João, ele vai citar esse anjo aqui. E aí, lá na frente você vai ouvir falar desse anjo, você vai falar assim: que anjo é esse? Esse anjo é Jesus? Que anjo é esse? Existem outros anjos, lógico, na Bíblia, mas tem esse anjo aqui sendo citado também em Apocalipse.
É exemplo lá no capítulo 22. Você vai ter esse anjo sendo citado lá. Então aí você fica assim, que anjo é esse? Esse anjo é o anjo que está aqui na introdução. Hein? Então olha só, é importante a gente entender que a revelação então... Então, ó, tratando de Apocalipse, no capítulo 1, a gente tem o verso 1. No versículo 1 ele vai falar então, olha só. Vamos ver aqui a ordem para chegar à revelação aos servos. A revelação é de Deus. Deus confia a revelação a quem? Para quem que Deus dá a revelação? Jesus Cristo. Isso aqui, gente, ó, isso aqui não não é ao acaso. Isso aqui foi dado por causa do contexto, da construção do livro. Então, por isso que o João vai se preocupar em começar o livro de Apocalipse com essa hierarquia, né? Com essa construção, hierarquia não, com essa ordem, né? Então ele está dizendo, ó, Deus dá a Jesus, Jesus passa João por intermédio de quem? Do anjo. Então olha só como é que funciona. O anjo entrega a quem? A João. João é chamado de servo, né? O que é que João faz? Confia a quem? Aos servos do Senhor. Então é assim que funciona a revelação. Essa construçãozinha aqui, ela é importante para você entender o livro, tá? Então olha só, ele vai dizer o qual Deus, João, aí ele vai falar, gente, ó, João é quem traz a vocês a revelação. Ele vai trazer a vocês a revelação. Quem é João para entregar a vocês a revelação? João é aquele que atestou a palavra. Então, ó, ele atestou a palavra de Deus. Ele meio que escreve como se não fosse ele, né? Ele está fora, né? Então por isso ele vai falar João, que atestou a palavra de Deus, e também ele vai colocar ele mesmo em terceira pessoa. E aí ele vai dizer, e também testemunhou de Jesus. Então ele tem o testemunho, ele dá o testemunho de Jesus Cristo. Portanto, é uma pessoa que está apta para trazer a revelação pelo fato de ele saber a palavra de Deus e conhecer o testemunho de Jesus. Portanto, é uma pessoa que tem um conhecimento de Deus, tá? Então não é qualquer um, é uma pessoa que tem experimentado no testemunho da fé. Verso 3. Bem-aventurados. Então ele vai dizer o seguinte, ó, João vai falar, bem, eu vou dar a revelação, e essa revelação, ela não está sendo dada ao acaso. Quem ler essa revelação, quem ler, ouvir e guardar, quem ler, ouvir e guardar a revelação, ele está falando da revelação que ele está recebendo, gente. Por exemplo, às vezes a gente pega o texto, esse versículo, e usa ele para a palavra de Deus. Pode usar? Pode. Só que na verdade, ele não está fazendo uma referência aqui à palavra de Deus, né, no geral. Ele está fazendo um apontamento à revelação, a Apocalipse. Então ele está dizendo, olha,
quem ler essas palavras, quem ouvir essas palavras da profecia, quem guardar as coisas que nela está escrita, esse será bem-aventurado, será feliz. Será feliz por quê? Porque o tempo está próximo. Então nós sabemos aqui que o tempo está próximo. Aí você fala assim, puxa vida, mas João escreveu isso lá em 95 depois de Cristo. Para cá são quantos anos, né? Muitos anos. Que próximo é esse? Quando é que esse fim está próximo? O que ele está dizendo? Ele não estava dizendo próximo no sentido de que estava próximo os dias, mas ele estava dizendo o próximo no sentido de que o próximo evento, o próximo ato divino na história estava sendo escrito. Era o próximo ato. Então Apocalipse não é um livro para lá, é um livro para cá. Então nós temos o evento. Qual foi o último evento? O evento da morte e ressurreição de Cristo. Cristo morre, ressuscita, é o que nós chamamos de tempo da graça, né? E aí onde a salvação alcança agora todo homem por meio de Jesus Cristo. Então nós temos a descida do Espírito Santo após a morte e a ressurreição de Jesus. O Espírito Santo vem e a igreja agora trabalha com o Espírito Santo, trabalha na dependência do Espírito Santo na proclamação do Evangelho do Reino de Deus. O que vai acontecer agora depois da descida do Espírito Santo? Apocalipse. Entende? Então quando diz que está próximo, significa que o próximo evento estava escrito aqui. Então a gente já sabe o que vai acontecer. Estamos ainda nos dias de Pentecostes. Nós estamos vivendo ainda na sombra de Pentecostes, né? O efeito do Pentecostes. Estamos na época ainda do Espírito Santo sobre nós. Agora o próximo evento está sendo revelado em Apocalipse. Então não é um livro que você fica pensando assim, não, mas isso aí é tão distante. Não, é próximo, no sentido de que a próxima coisa que vai acontecer na história é a volta de Jesus, são os dados que estão aqui escritos, a manifestação do anticristo, essas coisas todas, tá? Versículo 4, João vai agora dizer a quem se destina essa carta. E aí ele vai dizer, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Essas 7 igrejas, 7 igrejas, não havia na Ásia apenas 7 igrejas, não havia. Alguns autores dizem que essas 7 igrejas, elas foram escolhidas aleatoriamente, né, assim, por revelação divina. Outros dizem que elas eram as mais problemáticas da Ásia. Então eles vai haver especulação, né? Ou as maiores. Então assim, há várias especulações a respeito das 7 igrejas. Mas o fato é que elas foram escolhidas para estar nesse livro. Elas foram endereçadas ao livro e entendo eu, que elas foram escolhidas porque elas são a cara da igreja na história. Ou seja, essas igrejas falam da gente, elas têm o nosso perfil, elas têm a nossa personalidade. Vocês podem observar isso. Podem observar que as igrejas, 7 igrejas, elas contam a nossa história, né? A personalidade de cada era, de cada tempo da graça. Exatamente. De cada momento, diz o pastor Vilaça, né? De cada momento da graça, elas contam a história, né? Então essas 7 igrejas, elas foram uma providência divina, foram escritas foi escrito para elas, não porque elas eram importantes, eram também, mas não porque elas eram assim, vamos escrever para elas, mas porque elas retratam a nossa vida, elas retratam a nossa história, elas falam da gente. Então, você tem que olhar, por exemplo, quando você for falar das 7 igrejas, você pode observar que essas 7 igrejas, elas são um espelho. Elas são um espelho. Ela começa com amor e ela termina lá com morte, né? A igreja de Laodiceia, igreja morta. Então você vai ver que isso tem a ver com a igreja. Ele vai falar assim, cuidado, porque pode começar com o primeiro amor,
você começa abandonando esse primeiro amor. Ao abandono do primeiro amor vai terminar com Laodiceia, com morte. Termina morrendo. Então isso fala da gente, que se a gente abandonar o amor, a gente morre. Então Apocalipse não é algo tão longe não, ela fala da gente, conta a nossa história. E é um alerta para os últimos dias. Por isso a gente tem que ficar atento, é um alerta. Está falando muito mais do que a gente imagina, né? É um alerta para a igreja nos últimos dias. Jesus fala o quê? Que nos últimos dias, o amor de muitos faria o quê, hein? Olha o que Jesus estava falando. Entende? É o esfriar do amor que traz a morte. Apocalipse alerta isso. Irmãos, Deus estava dizendo que a igreja entraria em tempos de morte, porque abandonou o amor. A morte vem para a igreja, porque nós abandonamos o amor. Isso serve para o nosso dia a dia. Isso é o princípio. Se nós abandonarmos o amor de Deus, vem morte. Mas a igreja, o pastor Vilaça vai falar sobre isso melhor no próximo domingo. No versículo 4, então, ele está dizendo: as 7 igrejas que se encontrou na Ásia, graça e paz sobre vós. Da parte de quem? Da parte de quem? Ou seja, a quem está sendo endereçada as cartas às igrejas. Mas quem é que saúda? Bem, é costume saudar. O autor da carta tem o hábito de saudar. Quem envia, quem escreve, é quem saúda. Porque essa saudação, na verdade, era uma bênção, muito praticada, né, no primeiro século, quando as cartas eram emitidas. Você vai ver isso, inclusive, nas epístolas paulinas. Ele começa abençoando e ele termina abençoando. Então é uma prática. Essa bênção é uma saudação, né, que a gente chama de saudação. E aí ele começa dizendo o seguinte: olha, da parte daquele que é, que era, que há de vir, ele está saudando graça e paz a vós outros. Então ele está saudando com graça e paz. Lembra das epístolas paulinas? Paulo começa assim: a graça e a paz sejam sobre vós, que a graça do Senhor Jesus seja sobre vós. E ele termina assim também, né? Sobre os santos, aos eleitos, tal. E ele termina assim também. Então ele vai é o que nós chamamos de bênção apostólica. Ele termina muitas de suas epístolas assim também. Aqui ele está dizendo que da parte, ou seja, quem está escrevendo está saudando. Está saudando. E quem é que está saudando? Ora, aquele que é. Então vamos ver aqui, ó. Quem é que está saudando? Aquele que é, era, o que era e há de vir. Essa aí. Agora, da parte de quem mais? Então, peraí. Ele está falando da parte daquele que é, que era, que há de vir. Da parte dos 7 Espíritos de Deus que se acham diante do trono. Então vamos colocar aqui. Dos 7 Espíritos que se acham diante do trono, né? E da parte de quem mais? Jesus, a testemunha fiel, né? Vamos colocar aqui. Testemunha fiel, primogênito dos mortos, aí vai, né? São as características. Então veja só. Ou essas 3 características estão falando da mesma pessoa. Só que aí a gente vai ter um problema na tradução, porque a tradução aqui está falando o seguinte, ó. Está falando que é da parte daquele que era, que há de vir, né? Aí não poderia ter escrito aqui da parte. Porque a partir do momento que eu falo assim, isso aqui é da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos de Deus, ou seja, é uma outra pessoa, é distinto. E agora,
da parte de Jesus Cristo a testemunha fiel, distinto. Vocês estão vendo que há 3 saudações, 3 pessoas. Então, vamos lá. Se Jesus Cristo é a testemunha fiel, está sendo saudado aqui, quem é que era e que há de vir? Hã? Deus, o Pai. O Pai. E não Jesus, porque Jesus está sendo saudado aqui, não pode ser Jesus 2 vezes. Ele vai saudar e vai saudar de novo. Entende? Cada um está falando aqui de alguém que está enviando a saudação, de alguém que está trazendo a saudação à igreja. Então ele está dizendo: olha, estamos enviando a carta para vocês, e quem está saudando é aquele que era, que é, que há de vir, os 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono, e Jesus Cristo, a testemunha fiel. Então veja só, são 3 pessoas que são distintas. É a mesma coisa de eu escrever uma carta para o Gildo, falar assim: Gildo, nós estamos enviando uma carta para você, e quem está saudando você sou eu, o chefe da família, a genitora da família e os filhos. Tá vendo? Eu estou colocando 3 pessoas aí, 3 situações, né? 3 características: os filhos, a genitora e o chefe. É uma saudação tríplice. Agora, nós precisamos entender isso, porque senão a gente não entende quem é que está enviando a carta. Por isso que a gente tem a mania de achar que quando a Bíblia fala assim, aquele que era, que é e que há de vir, a gente está se referindo apenas a Jesus Cristo. Ele está dizendo que a revelação veio de Deus. A revelação vem de Deus. Como Deus envia Jesus pelo Espírito, então os 3 estão saudando, né? Você vê então o Pai saudando, você vê o Espírito saudando e Jesus Cristo saudando, porque o Pai, por meio do seu Espírito, envia Jesus. Tá? Falta de interpretação faz a gente entender às vezes a Bíblia errada. Então a gente fala muito: porque aquele que era, que é e que há de vir, quem é? Jesus. Não, o Pai. Vamos pensar numa outra coisa aqui. Olha como que o Pai se apresenta em Apocalipse. Ele não se apresenta em Apocalipse como o onipotente, e ele é tudo isso, obviamente, como grande e tal, mas como que ele se apresenta em Apocalipse? Aquele que é, que era e que há de vir. Então vamos lá, como é que o Pai se apresenta em Apocalipse? Aquele que é, que era, que há de vir. Isso. O bolo não estava bom não, irmãos? Estou vendo os irmãos meio devagar, né? Aquele que era, que é e que há de vir. Ô gente, o que significa isso? Isso significa que quando Deus se apresenta assim em Apocalipse, isso significa que Ele está se apresentando com o fim de se revelar daquela maneira para a sua carta, na carta. Ou seja, Apocalipse tem a função de revelar Deus como aquele que era, que é e que há de vir. Então, Deus está falando em Apocalipse que Ele vai vir. O Pai vai vir. Entende? A gente fala muito da volta de Jesus, e tem que falar mesmo, porque Jesus vai vir, e isso é bíblico. Mas a gente não fala da volta do Pai, da vinda do Pai, né? Volta não, da vinda. A gente não fala da vinda do Pai. E Apocalipse fala, Deus se apresenta como aquele que vai vir. E Ele quer ser conhecido assim em Apocalipse, porque Ele está dizendo, há uma promessa em Apocalipse: eu virei sobre o meu povo. Deus virá, Ele virá. Você sabia que Deus vai vir? Quem não sabia que Deus ia vir? A gente não sabia, né? Quem sabia? Quem não sabia? E o resto? Quem tem mão? Mão é essa coisinha aqui, ó. A gente tem um que sabia, 2 que não sabiam, e o resto?
O resto está em outro plano, né? Assim, aquela revelação espiritual de arrebatamento. Eu sabia, mas não sabia, né? Eu não sei como é que foi. Quem não sabe nem o que está fazendo aqui, levanta as duas, né? Então olha só, daquele que era, que é, que há de vir. Então a gente está falando aqui do Pai. Bem, como que o Espírito de Deus será conhecido em Apocalipse? Como os 7 Espíritos de Deus que estão diante do seu trono. Por que a Bíblia vai falar isso? 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono. Gente, não é acaso. Não é acaso. É porque essa vai ser a ação do Espírito Santo em Apocalipse, tá? A revelação dele. Essa é a revelação dele, do Espírito em Apocalipse. Então, ó, os 7 Espíritos de Deus. Ah, entendi por que vocês não estão entendendo. Vocês estão olhando as borboletas no campo, né? Vocês estão se imaginando no novo céu. A Nova Jerusalém lá, ó. Então, olha só. Os 7 Espíritos. Os 7 Espíritos de Deus que se acham diante do trono. Por que é que ele vai usar essa nomenclatura? 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono. Quando ele usa esse termo, ele está fazendo uma referência ao tabernáculo. Ó o que João está vendo aqui, ó. Isso aqui eu estou inventando não, tá, irmãos? Isso aqui é bíblico, ó. Você tem o Santo dos Santos. Vou colocar aqui de Santíssimo Lugar. Você tem o Santo Lugar. E você tem o átrio. Estou fazendo aqui de uma forma bem simples, tá? Não é muito bem assim não, mas... Porque na verdade aqui era uma casinha. Mas vamos colocar assim só para vocês entenderem os níveis. Aqui, o que ficava aqui dentro? Uma arca. O que ficava aqui na frente? Altar de incenso. O que ficava desse ladinho aqui, ó? Vamos botar aqui os pães da proposição. Não é os pães da preposição não, viu, irmãos? E o que ficava aqui? Uma menorá. Não é isso? Então o sacerdote vinha lá de fora para cá. Quando ele diz assim... Aqui. No meio. Não, aí é o altar do sacrifício lá fora. Não, o altar do sacrifício aqui, ó. Aliás, aqui... E aqui é a bacia. É, tá fora. Não, mas aqui é do lado de fora. É porque é de lá para cá. Ah, meio bagunçado, mas... Aqui, ó, o Santo dos Santos. O que tem aqui? Que vocês falaram? Em Apocalipse, essa arca sumiu. Ela não existe. O que vai acontecer com essa arca? Ela vai se transformar em quê? Não é numa cadeira não, é num trono. Tá? É que eu não sei desenhar trono, irmãos. Então vocês ficam assim, isso é um trono. Finge que ela está bem acolchoada, tá? Então esse aqui é um trono. Deus está em Apocalipse. Não haverá mais arca. Esquece a arca. Ah, mas a arca vai voltar para o templo. Não haverá arca. Haverá um trono. É nesse trono que Satanás vai se assentar e declarar-se o quê? Deus. Porque o Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos, é o lugar onde Deus está. Então ele quer sentar-se no lugar de Deus. Novamente ele quer fazer isso.
Entende? Então ele quer receber a adoração. É por isso que a Bíblia vai falar de trono e não mais de arca, ok? Então você tem um trono em Apocalipse, no Santo dos Santos. A Bíblia diz que os 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono. Qual é a função da menorá? Iluminar. Você pega uma menorá, você vai usar dentro de um ambiente escuro para iluminar. Tem lâmpada, né? Tem fogo, ela vai iluminar. Então aqui, ó, tanto é que o sacerdote, quando ele entrava para oficiar um serviço dentro do templo, a primeira coisa que ele fazia era para menorar. Não era por causa simplesmente do ritual, não era uma questão simplesmente ritualística, é porque lá dentro era escuro. Se ele não acendesse a luz, ele ia tropeçar na mesa dos pães, né? Ia ser uma bagunça. Primeira coisa, acender a luz da menorá. Primeira coisa, a luz. Então, quando a gente fala de menorá, exatamente, sem luz você entra em caos, né? A luz traz a revelação. Então, quando a Bíblia diz os 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono, João, ele tem uma visão de tabernáculo, tá bom? Aliás, é o tempo inteiro a visão de tabernáculo em Apocalipse. Quando ele fala que o altar do incenso que está diante do trono, cheio de incenso, né, que são as orações dos santos, ele está falando desse altar de incenso aqui. Ele não é uma visão fora do tabernáculo, ele está vendo o tabernáculo em Apocalipse, tá? Então, se você não entender o tabernáculo, você não vai entender muita coisa de Apocalipse. Então, olha só, essa menorá, ela fala, quando ele fala dos 7 Espíritos de Deus, é porque essa menorá tem 7 hastes. A exemplo daquela que a gente tem ali no altar, ó. Aquela que está lá no altar, tá vendo? Ó? São 7 hastes, não são? Então o que acontece? Então olha só o que acontece. Esses 7 Espíritos são como cada haste daquela. João está falando que assim como a menorá ilumina, o Espírito de Deus é quem ilumina a nossa vida. Então olha só, o Espírito de Deus vai iluminar a nossa vida. Vamos ver um negócio aqui. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 11. Fazer isso agora. Deixa eu botar aqui melhor. A menorá meio torta. A menorá assim mesmo. Mas vamos lá, olha só. Me ajudem aí, gente. Leiam para não ficar indo para lá e para cá, que eu já estou muito barrigudo para isso. Né? Não é? Mais uma graça. Vamos ler o versículo 2? O que diz o versículo 2? Então vamos devagar. Vai repousar sobre ele o quê? Todos os ventos. Espírito do Senhor. Olha lá como é que ele começa. O espírito de sabedoria e de entendimento. Por que ele fala espírito de sabedoria e entendimento? Aí você vê, ó, ele vai começar a falar espírito disso e daquilo, isso e daquilo. Por que ele faz isso? Por que ele não fala assim,
o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de discernimento, Espírito disso. Por que ele não faz isso? Por que ele vai fazer apenas o Espírito do Senhor e depois ele vai fazer ligações? Porque isso nos fala da menorá. Olha lá, ele vai dizer que essas características do Espírito, elas estão ligadas. Espírito de... Então vamos colocar aqui, ó, sabedoria e entendimento. Porque o entendimento e a sabedoria caminham juntas. Uma está ligada à outra. Entende? A sabedoria nos fala da experiência. A experiência de quem tem o entendimento. Quem sabe, quem tem conhecimento e vive, passa pela experiência, ele adquire o quê? Sabedoria. Então uma está ligada à outra, tá? Mas obviamente nós estamos falando de ações provindas do Espírito. Tudo bem? Então o que mais? Espírito de conselho e de fortaleza. Ó, sabedoria e entendimento começou, não foi? Agora, então vamos começar desse lado aqui. Vamos lá. Qual é o outro? Conselho de Conselho. Olha só, conselho e fortaleza. Observem como eles estão ligados. E o outro? Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Conhecimento gera temor do Senhor. 7 Espíritos de Deus. Então esses Espíritos, ou essas características do Espírito, veja só, todos eles estão ligados, estão irrigados. Eu não sei se vocês sabem desse detalhe, mas deixa eu falar aqui para vocês, ó. Além de ser uma estética, né, ficar bonito, tudo, ele tem uma função. Essa haste central aqui, ela não é apenas para segurar, para... Que dá fogo para nós. Exatamente, ela é que é o azeite que rega as outras hastes. Então, o sacerdote, quando ele ia colocar azeite na menorá, ele colocava nessa haste que saía irrigando as outras. Então ela é que alimenta as outras hastes, entende? Ela é a central, ela é a base. Então essa haste alimenta as outras hastes. Portanto, o Espírito do Senhor é o Espírito de sabedoria, de entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. E ele é o revelador. E ele é o revelador. Ele é o revelador. Então o que acontece? Você tem aqui Apocalipse, está ligado a Isaías 11. Tá? Então quando ele fala assim dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono, ele está falando da menorá, mas também tem uma outra função. Por quê? Porque esses Espíritos, eles vão se identificar, essas características do Espírito, eles vão se identificar com as 7 igrejas de Apocalipse. Então tem um paralelismo dos 7 Espíritos com as 7 igrejas, tá? Então você vai ter isso lá. Então o que acontece? Os 7 Espíritos de Deus estão saudando. Aí ele vai falar assim, que estão diante do trono. Ele está fazendo uma revelação, ele está apontando para a menorá, tá? Que estão diante do trono. Aí voltando lá para Apocalipse, capítulo 1. E aí ele vai dizer, e da parte de Jesus Cristo, como é que Jesus é apresentado? A testemunha fiel. A testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Essas 3 características de Jesus são apresentadas em Apocalipse. Portanto, irmãos, deixa eu explicar para vocês aqui, ó. Todas as vezes que ele for se referir a Jesus em Apocalipse, ele está se referindo a essas 3 características de Jesus. Não, mas tem mais. Não, cadê? Tem do sangue.
Tem embaixo, Aí o que acontece, Ele está falando dessas características de Jesus. E, continuando, Ele continua no versículo 4 ainda. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então você tem em Apocalipse aqui a introdução, apresentando aqui o Pai, apresentando o Espírito e apresentando então Jesus Cristo nessa ordem, Também a gente vê nessas introduções a função de cada um. A gente vê que a função do Pai é de governo sobre todas as coisas, porque o Pai tem o pleno conhecimento. Aliás, deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês interessante. Ele fala assim: as coisas que em breve devem acontecer. É o Pai, que envia a revelação. É engraçado, por que a revelação não nasce de Jesus, mas nasce do Pai? Porque o Pai é quem é o detentor da revelação, do conhecimento de todas as coisas. Alguns autores vão concluir que o texto, ele trata da revelação da pessoa de Jesus Cristo, mas isso não pode ser, até porque Jesus já fora revelado para a edificação da igreja. Então assim, essa revelação é da pessoa de Jesus? Não, Jesus já foi revelado. Ele trata da revelação das coisas que em breve devem acontecer. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 16. Mateus 16, versículo 13 a 18. Alguém leia, por favor. Indo Jesus para o lugar de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Veja que Jesus já foi revelado ali, Jesus pergunta: quem dizes ser o filho do homem? E aí Pedro vai trazer uma revelação de Jesus. E Jesus fala assim: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito. Vocês estão vendo que Jesus já havia sido revelado antes mesmo. Aliás, ele foi revelado na sua vinda. Então Pedro vai dizer que ele era o quê? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Então você tem Gálatas, você tem Colossenses, que vão falar sobre a revelação de Jesus. A lógica exige que a gente seja conhecedor de Cristo, para que a gente possa anunciá-lo ao mundo. Então, não pense você que Apocalipse vai revelar Jesus, porque Jesus já foi revelado. Ele já foi revelado, até porque se ele não tivesse sido revelado, não havia possibilidade de sermos seus discípulos. Porque o discípulo de Jesus, ele tem que ser conhecedor de Jesus, ele precisa conhecer Jesus, ele precisa aprender de Cristo. Então, imagina, se nós não temos a total revelação de Jesus, certamente incorremos no grande perigo de sermos enganados, porque nós não conhecemos Cristo. Não é verdade? Se você está se declarando discípulo de alguém que você não conhece, não há uma probabilidade muito grande de você ser enganado? Por isso que Cristo precisava ser revelado antes. Então não é uma revelação de Jesus, mas é uma revelação das coisas que devem acontecer em breve. Então, isso ainda se confirma, porque Cristo não tinha ainda o conhecimento das coisas futuras, Cristo não fora revelado e incorremos em... deixa eu ver aqui. Diante desse pressuposto, a gente conclui que a revelação citada no primeiro versículo certamente se trata dos eventos que ainda acontecerão. Isto ainda se confirma porque Cristo não tinha o conhecimento dos eventos futuros, vindouros. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 36. Alguém leia. Mateus 24, 36. E outro leia Atos 1, 6 e 7. Atos 1, versículos 6 e 7. Quem achou Mateus 24, 36, leia em voz alta, por favor. Mas a respeito do reino da glória, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Nem o Filho, só o Pai. Por que a revelação vem de Deus?
passa para Jesus Cristo em Apocalipse? Porque o Filho não tinha revelação, só o Pai. Atos 1, 6 e 7. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaure o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas em que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O Pai revelou conforme a sua exclusiva autoridade. Quem é que revelou? Não sabia que ele não podia revelar. Mateus ele fala que ele não sabia, né? Não sabe, a não ser o Pai. Aí, o que acontece? O Filho tem a revelação, ele tem a revelação em Apocalipse de quem? Do Pai. Vem do Pai. Da revelação que o Pai dá a Jesus, dá ao Filho, né? Autoriza Jesus. E aí o Filho confia isso ao anjo e o anjo a João, né? Então ele vai falar o seguinte: o Pai, ele tem a função de governar e ele tem o pleno conhecimento, ele é o mentor e o programador das ações eternas. E o Filho? O Filho é o responsável direto pela execução da vontade do Pai. O Filho é o restaurador do homem e ele é o cabeça da igreja. Toda a revelação vem do Filho. Veja só, a revelação o Pai dá ao Filho, mas nós só podemos receber a revelação de Jesus Cristo, porque Ele é o mediador, né? Através do Espírito, né? A gente vai ver aqui o anjo, em Apocalipse também. Quem é esse anjo? Esse anjo, ele é citado ao longo do livro e fica claro aqui que não se trata de Jesus Cristo, né? Na apresentação de João. Embora existam outras citações de anjo em Apocalipse que podem tratar também de Jesus Cristo. Mas esse anjo aqui não é Jesus. O autor vai se preocupar em separar esse anjo dos demais. A palavra anjo significa agelos no grego, um mensageiro, um embaixador, aquele que é enviado, um anjo, um mensageiro de Deus. Então este é o mesmo anjo que é citado, por exemplo, em Apocalipse 22, 6. Ele dá o tempo inteiro, gente, você precisa casar a introdução com o resto do livro. O problema é que a gente lê o capítulo 1, aí quando a gente vai para o capítulo 2, a gente desconecta o capítulo 2 do capítulo 1, já viu? Aí a gente fica assim: olha, mas que 7 espíritos são esses? Olha, o Espírito de Deus sobre a igreja. Aí a gente esquece da introdução. A introdução dá toda a dica. Capítulo 1 dá toda a dica. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22. Olha como é que o texto termina, Apocalipse 22 termina falando da introdução. Olha lá. E disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo. Que anjo é esse? É o anjo do capítulo 1. Tá? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Olha aí, ele está falando da introdução. Está vendo? Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Está vendo que ele está citando a introdução? Aí a gente lê esse texto do versículo 6 e 7 totalmente desconectado com o capítulo 1. A gente não consegue entender que ele está falando da introdução. Gente, se a gente começar a fazer as ligações, a gente vai ver que uma coisa tem a ver com a outra. Porque o autor não está falando desconectado, está falando sempre dentro de uma lógica, tá? Então vamos lá, continuando aqui para a gente encerrar o capítulo 1, entrando no finalzinho aqui já do capítulo 1. A gente falou aqui da introdução, a gente falou aqui então, agora o propósito do livro, né? Jesus vem para nos constituir reino e sacerdotes. Isso aqui é o plano de Deus, desde Êxodo é apresentado. E ele diz no verso 7: eis que vem com as nuvens. Está falando da pessoa de Jesus Cristo.
todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Aí você fala assim, mas por que está falando de Jesus? Porque ele começou falando de Jesus aqui. Ainda é o da parte de Jesus Cristo. Aquele, né, ele vai falar, Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo? É a testemunha fiel, primogênito morto, soberano da terra, aquele que nos ama, que derramou seu sangue, nos libertou, nos constituiu reino e sacerdote para o nosso Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos, amém. Ele vem com as nuvens do céu, todo olho verá. Está falando de Jesus, gente, ainda. Da parte de Jesus Cristo, todo olho verá, até aqueles que os ultrapassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele quem? Jesus, certamente, amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Aí, veja só, quando ele vem nesse amém aqui, ele conclui a respeito da introdução das três pessoas. Agora ele vai dizer, aqui ele vai no verso 8, fazer agora ele começa no versículo 8, a trazer a revelação de Deus para o homem. Apocalipse, né? João vai começar a falar da revelação de Deus. Então ele está falando aqui, agora Deus vai trazer a introdução. Veja só, como Deus é o autor da carta e o João o mensageiro, o que ele está fazendo? Eu, o Senhor, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Quem é esse Deus? Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem é o alfa e o ômega? Quem é o alfa e o ômega, igreja? Aqui é Jesus? Não. Quem achava que era Jesus? Não é Jesus, é o Pai, né? Ele fala isso muito claro no verso 8. Tá vendo? Que pena que você está chocado, né? Mas é o versículo 8, não fui eu. Foi João que escreveu. Aqui é a escola de crescimento. Não é? Estamos crescendo. Fica assim, eita, é mesmo, né? Agora, obviamente, veja só, agora deixa eu ser honesto aqui com vocês. Essas introduções, essa versículo 8 está fazendo a introdução do Pai, que está falando do Pai, falando agora sobre a revelação. Só que é importante a gente entender que lá no capítulo 22, que é o pastor Kivlaça que vai dar, então como eu não quero complicar a vida do meu sogro, não quero deixar ele, como ele fala, né, em palcos de aranha, lá no capítulo 22, você vai ter características do Pai na pessoa de Jesus. Por isso Jesus vai falar que ele há de vir, ele vai usar os termos do Pai também nele. Então, isso faz... E ele é alfa e ômega também, isso vai ter lá. Então, o que acontece? Você fica tranquilo, que assim, está errado falar que Jesus é o alfa e ômega? Não. Só que aqui no versículo 8, ele está falando de quem? Do Pai. E é o Deus Todo-Poderoso. A gente não pode tirar essa característica do Pai. O problema é que a gente tira, acha que esse alfa e ômega está se referindo apenas a Jesus. Não. Ela aparece lá no final, para o Filho. Então, vou salvar aqui o pastor Vilas para não deixar ele em aperto lá na frente, né? Ou vocês apertarem lá. Então, na verdade, o alfa e o ômega, ele está falando aqui no versículo 8 do Pai. Não está falando aqui de Jesus. No verso 8, não. No 8 está falando do Pai. Por quê? Porque ele fala, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, versículo 9. Vosso irmão, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Lembra da introdução? Verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês? Escreve em um livro e manda a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então preste atenção. Ele está dizendo que ele se viu em espírito aonde, gente? Olha o verso 10. Achei-me em espírito aonde? No dia do Senhor. O que é Apocalipse? É uma revelação do dia do Senhor. Ok? Então fala do dia do Senhor aqui. Aí ele fala no verso 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 o quê? Candeeiros de ouro.
Olha que coisa interessante, no dia do Senhor ele vê 7 candeeiros. O que são candeeiros? São isso aqui, ó, menorás, castiçais, tá? Essa menorazinha ali, ó. Ele vai ver 7 de ouro. Acho que parecido com aquele ali, que aquele ali é quase ouro, quase. Então ali, ó, você tem 7 menorás de ouro. É isso que ele está dizendo aqui. Aí ele está falando assim, ó. Voltei-me para ver quem falava comigo, e vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros, dos 7 candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 o quê? Estrelas. E da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Também, né? Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são, as que hão de acontecer depois destas, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita. E aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são o quê? Os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros? As igrejas. Então, olha aí, para a gente concluir o capítulo 1, vamos entender aqui, o que significa menorá? 7 espíritos. Os 7 espíritos de Deus. Qual é a função dela? Não é iluminar? Ele vai dizer em Apocalipse que essas 7 igrejas representam, ou esses 7 candeeiros representam o quê? As 7. O que a igreja tem? A igreja tem os 7 espíritos de Deus. Entende? A igreja precisa ter as 7 características do Espírito para iluminar o mundo. O que a igreja tem que ter? O Espírito do Senhor, espírito de sabedoria, de entendimento. A igreja precisa ter espírito de conselho e fortaleza. A igreja precisa ter o espírito de conhecimento e temor do Senhor. Não podemos ter 3, 4, 5. A gente tem que ter os 7 espíritos de Deus. O que é a igreja? A igreja são aqueles que têm os 7 espíritos de Deus. Onde que esses 7 espíritos de Deus estão? Na igreja. Onde é que a igreja está? Nas mãos de quem? De Jesus. Nós estamos nas mãos de Jesus. Jesus ilumina o mundo com a gente. Está entendendo? Ele vai aonde estão as trevas com a gente na mão. Quem é que está realizando? Quem é que está iluminando? Jesus, através de quem? Da igreja. Nós somos o instrumento que Jesus usa para trazer revelação onde há caos. Ele está falando isso de Apocalipse, ele está falando isso dos últimos dias. Ele está falando que isso é do dia do Senhor. Isso é uma revelação que a igreja precisa entender. Nós vamos iluminar no mundo, no dia do Senhor, é a igreja quem vai estar iluminando. O Filho do Homem está no meio dos 7 candeeiros. Ela é o instrumento, tá? Então aqui, ó, vamos falar aqui para a gente encerrar das características desse Filho do Homem. Vestes talares. Versículo 13. Ele tem a sua roupa, ele está vestido, cingido
à altura do peito, com uma cinta de ouro. Você sabe o que isso significa? O que é a cinta? A cinta representa o que, gente? Segurança. A cinta, ela é o que salva a mulher, né? Põe a cinta. Cinta é salvação. Por quê? Porque salva a mulher da barriga. Não é. A cinta, a Bíblia diz, Paulo vai falar que o cinturão da verdade. O cinturão da verdade. Ele faz essa comparação. O que você tem aqui é que o ouro, veja só, ele está cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. E é a altura do peito, não dos rins. É, exatamente, na altura do peito. Na altura do peito, né? Na altura do peito. No peito. Talvez. É. Então, na altura do peito, ele tem o cinturão de ouro. Por quê? Porque é a verdade. A verdade ouro, puro. A verdade verdadeira, né? Vamos colocar assim. Ele tem a verdade, está cingido até a altura do peito. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos. Isso não é um sinônimo. Mas esse cingido com cinto na altura do peito, qual era a função do cinto na altura do peito? Guardar o coração. Sacerdote. Ah, sim. Ele representava o povo, né? Pois é. Ele usava um cinto, mas esse cinto tinha uma função. É que o sacerdote amarrava a sua saia para ficar desimpedido de andar aqui, a sua túnica. Ah, tá. Ele É. prendia a túnica aqui no cinto. Era para prender a túnica, né? Então Jesus tem essa característica da cinta. E no verso 14 diz que a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alva lã. Então o que significa isso? Não significa que Jesus era um velhinho. Não é isso, a ideia não é essa. Porque cabelo branco pra gente às vezes representa velhice, mas não é não. Cabelo branco pode representar, irmãos, experiência, sabedoria, né, pastor Abner? Depois a gente, né? Cabelo branco representa experiência. Então, cabelo branco não é velhice, é experiência. Então, o que Jesus tem aqui? É uma pessoa experimentada, cabelos brancos. Como homem, hein? As características de Jesus como homem, nós estamos falando aqui. Então, ele é filho de homem. Cabelos brancos como a alva lã, como neve. Os olhos são como chamas de fogo. Porque o fogo, ele é o quê? Um agente purificador. Se fala de juízo. Ou seja, Jesus virá com experiência e com autoridade de juízo. Ou seja, justiça, verdade, santidade fazem parte do Filho do Homem. Lá em Daniel 7:9 fala de ancião de dias. Fala. Daniel 9. 7:9, né? E aqui é uma característica também de Jesus, fazendo a sua identificação com o Pai. Não é que ele era idoso. Isso. Mas Deus é representado como tem cabelo branco, e agora Jesus que já passou por tudo, ele é o assim. Até porque é interessante isso, Jesus tem a característica de Deus, porque o homem, e aqui ele está falando de Jesus como filho do homem, porque o homem foi criado para ser o quê? A imagem e a semelhança de Deus. Então Jesus, ele vai se apresentar no cenário de Apocalipse como um homem, imagem e semelhança de Deus. Só que tem um detalhe, Jesus não está vindo agora como um servo. O que ele está dizendo em Apocalipse é que Jesus está vindo agora, vai se apresentar no cenário como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com autoridade para julgar. Juiz. Ele vai julgar e ele virá com santidade e com autoridade para isso, tá? Então é experimentado. A Bíblia então fala isso dele, diz que os seus pés têm bronze polido. Mais uma vez você vai ter o bronze como sinal de justiça, né? Polido, refinado numa fornalha.
A voz como voz de muitas águas. O que é voz de muitas águas, gente? Quando você tem a voz de muitas águas, você tem essa referência no salmista, né? Salmo acho que 29, né? Que fala sobre isso, que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Apocalipse está falando aqui, né? Então essa voz, como voz de muitas águas, está falando de autoridade. Porque quando o Senhor fala, tudo mais se calará. Ou seja, a voz dele é soberana. Soberania de Deus, tá? O seu rosto brilhava. Mas aqui, obviamente, é uma voz de Jesus. Por quê? A gente vai ter um cenário de incredulidade em Apocalipse. O mundo vai estar incrédulo. As pessoas vão estar vivendo sua vida de incredulidade, de profanação, anticristo. Todo esse cenário todo. Todo esse cenário de mal, né? O anticristo, a besta, o falso profeta na terra. Só que tem um detalhe. Todas as vezes que Jesus abre a sua boca e fala, tudo se cala. Todo o inferno se cala. A besta, o falso profeta, o idiota, todo mundo se cala. Porque Jesus abriu a sua boca. Quando Jesus abre a boca, ninguém pode se opor a Ele. Entende? Ele tem a igreja nas mãos. Esse é o cenário que a gente tem que ter de Apocalipse. Quando Cristo fala, tudo se cala. Ele tem os pés polidos, a voz de muitas águas. E como nós lemos no verso 16, né? Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O que é a espada afiada de 2 gumes? A palavra de Deus. Quando Jesus abre a sua boca, Ele fala a palavra de Deus. Porque muitas vezes o que nós seres humanos fazemos é conjecturar a palavra. Mas o que Jesus faz, o que Jesus fala, é a palavra de Deus. Da sua boca há uma espada afiada. Ele abriu a boca, saiu a palavra de Deus. Por isso que quando nós estamos em Cristo, não há possibilidade de erro, não há possibilidade de engano e muito menos possibilidade de derrota, porque nós estamos em Cristo. Amém? Diga comigo, diga eu estou em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus. Amém.